Bom dia! Que alegria! Mais um dia nasce. Ei, meu irmão, minha irmã, deixa Deus sonhar em ti. Quero acolher você, empreendedor, empresário, trabalhador, profissional de qualquer área, para que nesta manhã nós possamos nos colocar com firmeza na presença de Deus, porque Deus tem algo maravilhoso para realizar em você e através de você, viu? Por isso, se lança e deixa Deus sonhar em ti. Quero já acolher você que está rezando conosco, já se programando, se organizando para rezar conosco nesta manhã de quarta-feira, o texto do empreendedor. Já no começo aqui do nosso vídeo, do nosso texto, deixa teu like, deixa teus comentários e compartilha para que essa graça também alcance muitos outros empreendedores. Você que está neste momento, vamos com a graça, na graça de Deus juntos, clamar o derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a tua palavra, a Bíblia, anota a citação bíblica, para que tu possas ruminá-la durante todo o dia na sua vida. Na passagem que nós vamos meditar hoje está no livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 23. Provérbios, capítulo 14, versículo 23. A palavra de Deus é alimento que sustenta a nossa alma, é alimento que sustenta a nossa vida, é palavra de sabedoria que nos direciona, que ilumina a nossa mente, que nos impulsiona a viver com firmeza, com vigor, com fortaleza, colocando em prática os sonhos e os projetos que Deus sonha em nosso coração e deseja realizar em nós e através de nós. Provérbios capítulo 14, versículo 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Repetindo mais uma vez essa citação bíblica, Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Meu irmão, minha irmã, essa palavra ela é forte em nossa vida. A gente tem uma citação bíblica que São Paulo diz que existe muita gente que vive dizendo que está muito ocupada em não fazer nada. E a gente precisa ter muito cuidado para nos vigiar em nossa vida profissional. Uma coisa importante, organização. Se eu consigo organizar os meus horários, se eu consigo organizar as minhas atividades, eu vou conseguir também ver os meus rendimentos. Em que é que eu estou investindo o meu tempo? Se eu estou investindo o meu tempo em algo, eu vou colher o fruto. Aonde o meu tempo está investido, eu vou colher aquele fruto. Muitas vezes a gente vai perdendo tempo com o nada. E às vezes no final do dia dá aquela sensação que foi um dia muito puxado, muito pesado, que eu trabalhei muito, mas não vi resultado. Porque qualquer brechinha que foi aparecendo, eu fui deixando entrar e desgovernar a minha vida. E eu fiquei só naquela, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ligar para o meu fornecedor, eu tenho que entrar em contato com esse cliente, eu preciso resolver o problema daquele outro cliente, eu preciso fechar esse negócio. E a gente passa o dia inteiro falando o que precisa e o que não precisa e muitas vezes acaba não fazendo. Por isso é importante, checklist, preciso fazer isso, 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 isso. Vou executando, ok. Executei tarefa 1, ok. E ver aquelas que são prioridades, as mais urgentes, né? Que elas devem estar logo no início da escala. Realizei aquela demanda, ok. Realizei aquela demanda, ok. E aí,
no final do dia a gente vai perceber o quanto o nosso dia foi produtivo. Por quê? Porque nós estávamos direcionados, nós estávamos organizados e nós estávamos empenhados. Por isso, não perca o seu tempo sem ter um direcionamento. Se organize, amanhe seu dia, se organize, faça o seu checklist de tarefas e atividades que precisam ser realizadas nesse dia, hoje. Se empenhe, dê o seu melhor em tudo aquilo que você vai fazer. Faça com amor, faça com as suas intenções amorosas do coração, como para Deus e não para o homem. E assim você vai render, você vai produzir muito. O só falar leva à pobreza. Não vamos viver somente no falatório, vamos de fato mergulhar, suar a camisa, como se costuma dizer, né? O trabalho árduo, ele traz muito proveito e a gente colhe os frutos. Que bênção, que graça, né? Que o Senhor nos conceda este dia, que o Senhor nos direcione este dia com sabedoria para, de fato, abraçar esse trabalho árduo e lá na frente também colher os frutos. E pega o teu texto, a tua arma de batalha, para juntos rezarmos nesta manhã pelos nossos negócios, nossos projetos, nossos empreendedorismo, nossas empresas, nossos consultórios, nossas lojas, nosso comércio. Então, vamos juntos, fortalecidos e unidos. Tracemos sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Marias em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dá-me alegria de viver e forças para vencer. Vamos rezar o primeiro mistério, vamos colocar aqui a nossa intenção direcionada, pedindo a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que você possa empreender com Jesus no centro do seu negócio. As virtudes cristãs, as virtudes evangélicas, as virtudes que o verdadeiro cristão precisa adquirir. Que Nossa Senhora interceda
que o nosso coração se abra, que tenhamos a sensibilidade de perceber quais as virtudes que ainda nos faltam. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder, dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Segundo mistério, nós vamos rezar, vamos colocar nesse momento, pedindo pela vida, peça pela vida dos seus clientes e seus fornecedores. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando sobre as suas vidas todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Terceiro mistério, nós vamos rezar pedindo a Deus a graça para vencer todas as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio.
faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Quarto mistério, vamos rezar pedindo pela sua vida. Peça nesse momento pela sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Peça assim que o Senhor derrame em sua vida a sabedoria e a graça de planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dá-me a alegria de viver e forças para vencer. E quinto mistério é o mistério da gratidão. Vamos rezar agradecendo ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer.
Oração final, a oração do empreendedor. Vamos rezar junto, com fé e confiança, clamando a bênção, a proteção de Deus sobre o nosso ambiente de trabalho, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre todos os meios no qual nós estivermos presentes. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa casa, da nossa missão, da nossa profissão. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, dos nossos empreendimentos, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos visão para que possamos ir além com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar este ambiente. Cada pessoa que entra, cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Encerramos aqui o texto do empreendedor nesta quarta-feira, dia de graça, dia de bênçãos. Lembrando que você que mora em Crato, na região do Cariri, no Crajubá, Crato, Juazeiro, Barbalha, às 19h30 nós temos grupos de oração no Centro de Evangelização da Missão Resgate. E não esquece, viu? Deixa teu like, teu joinha, teu gostei, os teus comentários aqui, pedido de oração, marca as pessoas que você deseja que receba oração também, pessoas da tua família, pessoas da tua equipe, colegas de trabalho, profissionais da tua área, clientes, fornecedores, vai marcando, rezando por cada uma dessas vidas e profissões que a gente apresenta diante do Senhor. E também não esquece de compartilhar. O compartilhamento, ele impulsiona para que outras pessoas cheguem até essa graça do texto do empreendedor. Atualmente também está aqui no meu perfil do Facebook, Rosilena Araújo, como também tem a página do Facebook, Texto do Empreendedor, para que as pessoas possam encontrar com mais facilidade e rezar juntos. Agradeço a você que nesta manhã esteve conosco. Vamos para a batalha na certeza da vitória. Que Deus abençoe o nosso dia, que Deus abençoe os nossos negócios, os nossos projetos, e estamos juntos na batalha até o céu. E 2026 é o ano do avanço, é tempo de avançar. Vamos avançar em nome de Jesus.